Ministério Público Federal de Campinas pediu a anulação de leis que autorizam as Forças Armadas a vender ou permutar imóveis sem licitação. De acordo com o Ministério Público Federal, essas leis contrariam artigos da Constituição que tratam da necessidade da licitação, da conservação do patrimônio público e da preservação do meio ambiente. O procurador da República, Edilson Vitorelli, do Ministério Público Federal de Campinas, reuniu informações que comprovam vendas e permutas ilegais de áreas do Exército. Um dos casos é nesta fazenda que fica entre os municípios de Campinas e Valinhos. A fazenda Remonta tem uma área de 1.600.000 metros quadrados. De acordo com o Ministério Público, desde 2004 corre na Justiça um processo para impedir a venda do local para fins imobiliários. O procurador explica que o Exército utiliza como base leis que foram criadas antes da Constituição vigente no país de 1988 e, portanto, leis que não deveriam mais estar em vigor. Hoje, a gestão patrimonial das Forças Armadas é a gestão patrimonial da União. Não há nenhuma razão na Constituição de 88 para que as Forças Armadas tenham um tratamento diferenciado em relação aos outros órgãos públicos. Imagine a bagunça que seria se todo órgão público da União pudesse vender o patrimônio do governo federal quando bem entendesse, nas condições que bem entendesse e sem passar pelo procedimento licitatório. A fazenda é a única área verde entre os municípios de Campinas e Valinhos. Você ocupar essa área, você ia tirar essa possibilidade de ter esse pulmão entre esses dois municípios, o que iria prejudicar muito o meio ambiente. A ação do Ministério Público também aponta irregularidades nesta área que fica em Osasco e é conhecida como Morro do Farol. O terreno era do Exército e foi vendido por 15 milhões de reais. 4 anos depois, o governo comprou novamente por 25 milhões de reais. A área agora pertence à Universidade Federal de São Paulo. Não foi feita nenhuma benfeitoria, não foi feito nenhum melhoramento, a área é exatamente a mesma e foi comprada por um valor 70% maior do que o valor que a União recebeu em 2004. Ainda que sejam órgãos diferentes, um é o Exército, o outro é a Unifesp, é importante perceber que a fonte de financiamento desses dois órgãos é rigorosamente a mesma. As transações foram feitas pela FHE, a Fundação Habitacional do Exército. Segundo a Procuradoria, a Fundação está agindo de forma ilegal, uma vez que atua como incorporadora e empreiteira. O caso já foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República faz a análise dos argumentos que nós apresentamos e, se ele julgar pertinentes, ele propõe ao Supremo Tribunal Federal a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ação cabível para detectar a inconstitucionalidade de normas anteriores à Constituição de 88. Em nota, o Exército declarou que, conforme entendimento do STJ sobre a Lei 5.651 de 1970, o comandante do Exército é o agente com competência para alienar esses imóveis sem necessidade de consulta a qualquer outro órgão público e que as avaliações, tanto da Fazenda Remonta como do imóvel em Osasco, foram realizadas de acordo com as normas legais aplicáveis por profissional técnico habilitado e credenciado e homologadas pela Secretaria de Patrimônio da União. A Fundação Habitacional do Exército não se pronunciou.